Olha só, você por aqui novamente. Tudo bem? Olá, seja bem-vindo. Aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Eu sou o Carlos, que compartilho com você aqui na internet a respeito da Escritura Sagrada. Sejam todos bem-vindos e hoje a gente está aqui mais uma vez para aquela série especial do canal, o Pergunte Aqui. Aqui no canal eu vou fazendo o estudo bíblico continuado. Isso quer dizer que cada playlist nossa é um livro da Bíblia inteiro. Mas aí vão surgindo dúvidas, naturalmente, né? As pessoas vão estudando e vão trazendo suas dúvidas, e aí eu me esforço para responder. Quem acompanha o canal já sabe que eu não tenho resposta para tudo, e mais do que isso, eu acredito que não existe resposta para tudo. E eu vejo com muita ressalva gente que alega que tem resposta para tudo. Eu acho muito perigoso ir por esse caminho, né? Muita gente vai inventar muita coisa. Então, hoje vamos mais uma vez aqui ver as perguntas que vocês têm me trazido na seção comentários e como é que eu lido com elas, se é que eu consigo, né? Vamos lá então. A primeira pergunta que eu vou tratar hoje é a respeito do nível de educação formal ou de escolaridade que uma pessoa tem que ter para poder estudar a Bíblia, né? Uma pessoa aqui do canal disse que disseram para ela que a Bíblia era só para pessoas de nível acadêmico, né? E essa pergunta ela é muito boa, porque é daquelas perguntas que dentro dela tem mais assunto do que aparenta ter, né? Não, a Bíblia não é um livro somente para pessoas de nível acadêmico. A Bíblia, na verdade, como muitos livros, ela é uma obra que a gente considera que ela tem muitas camadas. Então é assim, uma pessoa que tem um domínio muito raso da leitura, do idioma, e ela lê a Bíblia, ela vai conseguir entender o essencial. Ela vai conseguir entender a respeito da existência do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ela vai conseguir entender a respeito do pecado e do nosso estado degradado, da necessidade de arrependimento e da salvação em Jesus Cristo e da obra de santificação. Ela vai conseguir entender tudo isso. Se essa pessoa, eu vou pegar como uma pessoa hipotética, a mesma pessoa, ela continuar estudando e se tornar uma pessoa mais bem versada no idioma e ela continuar lendo a Bíblia, ela vai pegar como se fosse uma outra camada mais profunda. E ela vai ter mais proveito no texto sagrado. Se essa pessoa chegar, por exemplo, a um doutorado dentro da área de teologia, por exemplo, os idiomas, sei lá, pessoa que tem um doutorado lá no hebraico, ela vai ter muita possibilidade de explorar muito conteúdo do texto sagrado. Então eu discordo que a Bíblia seja um livro para acadêmicos, até porque, se nós formos olhar quem escreveu a Bíblia, nós temos aí mais de 40 autores sagrados, nós vamos ter sim gente de altíssimo nível acadêmico, como Lucas, um médico, um viajante, alguém com profundos conhecimentos, inclusive de náutica, conforme nós vimos em Atos, o linguajar que ele usa ali é de um navegador experiente, mas nós temos também pastores de ovelha, gente simples do campo, gente de pouca vivência dentro do que a gente poderia chamar para aquela época, né, de um meio acadêmico. Nós temos gente muito simples. Inclusive, nós temos dentro do texto sagrado formas de escrita que, se a gente fosse considerar aquela ideia de forma culta do idioma, seria até uma forma bem popular, bem simples, como o grego que Mateus usa, que é o chamado grego koiné, que seria algo como um grego do povão. É uma linguagem pouco rebuscada, uma linguagem simples, até usando formas ali que não eram muito dadas à literatura, mas sim à fala comum do dia a dia de pessoas muito simples. Então, um livro produzido já por pessoas de todos os níveis, né, é uma grande bobeira achar que é só para acadêmicos. Muita gente tem dificuldade com a Bíblia, às vezes tem essa impressão. Eu vou bater numa tecla antiga, que desde o começo do canal eu falo com vocês. Tradução, né? Se a gente pegar uma tradução muito complexa, fica difícil. Na língua inglesa, tem traduções que usam formas verbais que pessoas experientes do idioma inglês vão ouvir aquilo e vão dizer: o que é isso? Não estou entendendo nada. Na língua portuguesa também tem isso. A gente tem
traduções clássicas importantíssimas para a história da igreja em língua portuguesa, mas que são traduções bastante arcaicas. Elas contêm palavras que ninguém mais usa há muito tempo. A gente tem, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel. Tradução maravilhosa, eu gosto muito dela, já comentei isso aqui. Mas é bom ter um dicionário do lado. Difícil de ler. E aí tem as traduções, qual é a minha preferida? Eu sempre comento isso, né? Eu prefiro a NVI, Nova Versão Internacional. Também recomendo a Nova Tradução Transformadora, Bíblia na Linguagem de Hoje, Almeida Contemporânea, que tem termos mais fáceis. Então, às vezes a pessoa vai lá, olha para aquilo e fala, isso aqui é para gente, para quem é doutor. Mas o problema não é o conteúdo da Bíblia, é o formato, vamos dizer assim, a tradução que ela está usando, que é muito complexa. Então, eu não acredito que a Bíblia seja só para acadêmicos. Eu acho que pessoas de todos os níveis culturais, elas vão ter proveito na leitura da Bíblia, no estudo do texto sagrado. Eu acredito que a Bíblia é para todos. E sim, ela tem várias camadas e a gente vai se aprofundando no estudo. Eu estou nessa jornada desde os 10 anos de idade e cada vez mais eu olho para a Bíblia hoje como quem está à beira da praia, olhando para a imensidão do oceano e sabe que além daquele horizonte visível tem muito mais coisa. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem muito mais ainda para aprender. Isso quer dizer que a gente não consegue aprender alguma coisa com uma leitura básica? Pelo contrário, uma leitura bem básica e simples do texto sagrado vai revelar todas as verdades essenciais da fé e da salvação. Vamos prosseguir, espero ter ajudado aqui no entendimento dessa primeira questão. Uma pessoa me pergunta aqui um tema bastante interessante. Nós temos lá no Antigo Testamento 2 episódios que têm uma aparente contradição. Nós temos, no momento, Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus fala para ele, não, ninguém pode ver a minha glória, ninguém pode me ver de maneira completa e sobreviver. O ser humano não aguenta isso. E a gente tem lá em Isaías, no começo do livro de Isaías, ele é arrebatado e ele vê Deus nessa visão, ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono. E a pergunta é óbvia, né? E aí? Dá para ver ou não dá? Como é que é essa história? Bom, nós temos uma longa tradição, já desde antes do cristianismo, para lidar com o conhecimento da Bíblia nas aparições de Deus. Essa não é a única aparição de Deus que a gente tem no Antigo Testamento. Nós temos já no Gênesis Deus conversando com Abraão. Nós temos na própria história de Moisés, né, é dito que Deus falava com Moisés como um homem conversa com seu amigo face a face. E, bom, nós temos aí essas diversas aparições. Temos depois Jesus Cristo, né, Deus feito homem, mas claro, nós já sabemos que ali é ele se despindo da sua glória e vindo em forma humana. Mas, enfim, no Antigo Testamento, como é que a gente lida com isso tudo? Como é que a tradição sempre lidou com isso? Em geral, se percebe que o que Moisés estava pedindo ali era uma visão de Deus pleno, de tudo o que Deus é. Vamos lembrar que Deus criou o universo. Tudo que nós vemos, matéria criada, energia, tudo isso é criação de Deus. E o que se entende é que Moisés queria ver para além da criação. Ele queria ver aquilo que nós só teremos condições de ver realmente quando tivermos corpos glorificados e estivermos lá com o Senhor a partir daquele dia do nosso encontro com Ele, do momento em que a gente tiver o início do estado eterno. E as aparições que nós temos de Deus, inclusive essa de Isaías, seriam formas que Deus permitiu ao homem ter acesso a Ele, mas não a plenitude da sua glória. Então, em algumas tradições antigas, se acreditava até mesmo que quando no Antigo Testamento Deus falava, a voz de Deus, essa expressão voz de Deus, veja que o que eu vou lhe dizer não é interpretação cristã, é uma tradição antiga pré-cristã. Se acreditava que essa expressão voz de Deus correspondia mesmo a um anjo chamado voz de Deus, porque o homem não suportaria essa voz. Então sempre se teve na tradição essa ideia de que o que Moisés queria naquele momento
e que não era possível, era uma visão para além da criação, para além do estado criado em que ele estava ali. E Deus falou, olha, não vai dar porque aí você não tem volta. Se você vier para esse lado de cá, não tem volta. Como a gente sabe que Elias foi, como a gente sabe que Enoque foi, que foram transladados para estar com o Senhor. Então, a visão de Isaías seria o quê? Seria uma permissão de Deus para Isaías ver Deus, não na sua absoluta e total glória, completa na condição de eternidade, mas dentro de o que nós hoje chamaríamos ali, talvez, vamos tentar achar uma palavra aqui, talvez uma interface, talvez um filtro, talvez uma proteção, certamente uma proteção para Isaías, para que ele pudesse ter uma percepção de algo celestial, mas sem estar já no estado eterno, sem estar como Elias estava, sem estar como Enoque estava, porque aí já não tem volta. Os que vão para o lado de lá não retornam para o lado de cá. Espero com isso ter ajudado a irmã a entender melhor esse conteúdo. Me pediram aqui para falar um pouco sobre calvinismo. E aqui no canal vocês sabem que eu não falo sobre assuntos que não estão na Bíblia, com pequenas e raras exceções. Em poucos momentos eu entro aqui em teologia sistemática, em poucos momentos eu falo um pouquinho sobre história da religião, e como esse assunto ele é recorrente nas perguntas, as pessoas vêm me perguntando de maneira muito recorrente temas ligados a essa pergunta, eu resolvi trazer aqui um pouquinho de conteúdo sobre isso. Primeiro, eu não poderia, num simples vídeo, falar sobre calvinismo de maneira geral, porque, caso você não saiba, calvinismo é um sistema, toda uma visão, uma teologia completa, que é a base das igrejas que nós conhecemos como igrejas reformadas. E o calvinismo ele é um movimento ali, talvez um segundo ou um terceiro movimento dentro da Reforma Protestante, que começou com Martinho Lutero. Então nós temos todos os movimentos luteranos a partir disso, e aí nós temos ali, no quase concomitante, o trabalho de Zwinglio, na Suíça. Zwinglio morre muito cedo e não deixa uma igreja organizada e formada, mas deixa um grupo. Então, nesse grupo tem João Calvino. Calvino ele era uma criança na época que Lutero iniciou a Reforma Protestante, e Calvino, então, a partir daquele movimento de reforma, ele sim, como teólogo, se aprofunda, escreve comentário bíblico, deixa muito material, organiza de fato não só a igreja, mas toda a sociedade. Genebra, a cidade toda era organizada naquele formato. Então não é possível aqui num vídeo eu discorrer amplamente sobre o calvinismo. Mas quando me perguntam sobre calvinismo, as pessoas querem saber uma coisa: predestinação. E predestinação está dentro de um tema que tem uma palavra assim, parece complexa, que é soteriologia, que é o estudo da salvação, como que o homem é salvo. E aí eu quero abordar um pouquinho disso aqui. Então, eu não vou falar aqui amplamente sobre calvinismo, mas eu queria falar um pouquinho sobre salvação e diferentes perspectivas de salvação. Bom, para não ser muito amplo e extenso em história da igreja, eu só vou lhe dizer que aqui no nosso país a gente não estuda direito história da igreja. Então nós temos uma visão muito, muito parcial da história, muito pequena, e nós não olhamos para o Oriente. Por exemplo, aqui eu duvido que você tenha estudado na escola, eu pelo menos não foi na escola que eu estudei, que lá na Índia, já no primeiro século, foi fundada a igreja por um apóstolo. Sabia disso? E que hoje nós temos uma igreja na Índia e que ela sempre existiu e se desenvolveu como uma igreja tradicional, litúrgica, completamente independente do Ocidente, que ela nunca fez parte da igreja ocidental e, portanto, ela nunca rompeu com a igreja ocidental. Você sabia disso? Você sabia que nós temos na Etiópia também uma igreja antiquíssima, e que também ela nunca rompeu com a igreja ocidental ou com a igreja europeia, porque ela nunca fez parte? Você sabia que a Armênia foi o primeiro país a se tornar oficialmente a nação, o país cristão, e não o Império Romano? A gente não vê essas coisas, A gente não vê a história da evangelização de um país chamado Geórgia por uma mulher conhecida como Santa Nino. Existe uma tendência
Aí também já entra umas coisas assim de machismo, né? Poxa, vai falar que um país foi ganho para Jesus por uma mulher, né? Pois é, tem tudo isso aí que a gente não vê. E essas igrejas, elas têm perspectivas também sobre a salvação que elas podem ser diferentes daquelas que eu vou falar aqui. Então, veja que tem muita coisa acontecendo. Fora, claro, né, vou falar aqui também da Igreja Ortodoxa Oriental, que é uma igreja que também data do século I. Nós, aqui no nosso país, vemos a história da igreja muito centrada na Europa. Aliás, nós vemos a história humana centrada na Europa, né? E na Europa ocidental. Então, nós temos a visão errada que a Igreja Ortodoxa Oriental saiu da Igreja Ocidental, quando, na verdade, essas igrejas sempre existiram juntas e houve um momento na organização delas em que elas racharam, né? Então, se você fala com um ortodoxo oriental, a visão dele de história é que a Igreja do Ocidente rompeu, e eles se afastaram da Igreja do Ocidente, mas sempre estiveram lá. Não é uma igreja que surgiu no século XII, no século XI, não, é uma igreja que surgiu no século I. Então, tudo isso traz diferentes perspectivas sobre a salvação. E eu vou aqui trabalhar poucas dessas perspectivas e vou trabalhar mais aquelas que são perguntadas aqui no canal e aquelas que eu tenho mais contato com cristãos de língua portuguesa. Então, a gente tem uma perspectiva católica romana, em que a gente tem a salvação conjunta entre a fé do ser humano e as obras que o ser humano produz. Essa é a salvação por fé e obras. E essa fé, ela é em Jesus Cristo, e mais recentemente também foi adicionado Maria como corredentora. Então, ela também seria salvadora. Essa é a perspectiva católica romana. Quando a gente tem lá o movimento de reforma protestante, que eu citei para você, que começa com Martinho Lutero, ele faz o estudo de Romanos e antes mesmo da reforma, é bom a gente saber que Martinho Lutero ele era um doutor em teologia, ele era um monge agostiniano, quer dizer que ele seguia os ensinos de Santo Agostinho, e ele então vai fazer um estudo lá em cima de Santo Agostinho e da Bíblia Sagrada. Ele chega em Romanos e ele se depara com textos falando da fé e não das obras para a salvação. E aí ele entende que a salvação ela é uma graça de Deus e nós a recebemos pela fé no ato do Senhor. Então nós temos primeiro aqui a perspectiva luterana de salvação, onde a salvação ela é por fé e ela é um ato divino. O ser humano não consegue, na sua natureza perdida e pecaminosa, se voltar sozinho para Deus e ter essa fé. Então essa fé ela é soprada no ser humano pelo Espírito Santo. E aqui eu gosto de usar essa expressão soprada. Você que acompanha o canal percebe que às vezes eu uso essa expressão, né? Porque nós temos em português uma palavra para vento, uma palavra para sopro, uma palavra para espírito, mas em grego tudo é pneuma. E não só é a mesma palavra, é a mesma ideia. Então o pneuma é o sopro santo, é o vento santo, é o Espírito Santo, e é ele que sopra isso no ser humano. Então a salvação ela é um ato inteiramente de Deus, na perspectiva luterana. E o ser humano consegue se voltar contra Deus, dar as costas para a salvação. Então veja que nós temos aí um movimento onde a salvação ela é inteiramente feita por Deus, mas o ser humano pode se voltar contra. O ser humano pode dizer, eu não quero, eu quero me afastar, eu não quero mais isso. Nós temos então uma outra perspectiva, que é a perspectiva calvinista, onde todo o destino dos seres humanos foi traçado antes da criação e Deus previamente teria escolhido quem são os salvos, quem são os não salvos, quem são os condenados, tudo isso. Tudo já estaria previamente escolhido. Essa é a perspectiva calvinista de predestinação de uma maneira bem simplificada. E nós temos a perspectiva arminiana de Armínio, sim, teólogo, que se opôs a essas ideias. A ideia de Armínio é que o ser humano faz a escolha. Ele escolhe o que ele quer. Então você veja que são três perspectivas. Na perspectiva luterana, Deus é soberano e age na salvação sozinho, é um ato somente de Deus, mas o ser humano pode abandonar esse caminho de salvação. Então o ser humano, sim, ele pode optar pela perdição. Na perspectiva calvinista não há escolha e na perspectiva arminiana é 100% escolha.
Como eu falei, não vou tratar aqui de perspectivas orientais, de diversas teologias, mas enfim, é isso. Então eu suponho que quando a pessoa me pediu para falar sobre calvinismo, ela queria saber sobre a soteriologia calvinista, e como eu já citei várias vezes no canal, eu não acredito na perspectiva calvinista de que tudo está pré-determinado. Se eu acreditasse, possivelmente eu não estaria aqui falando sobre a Bíblia, porque afinal de contas não faria diferença, tudo já estaria determinado. Então a gente acaba caindo num niilismo, né? num nada é nada, porque tudo já está resolvido, e eu não creio nessa perspectiva, e eu pretendo não voltar a esse tema aqui, porque vocês veem que eu não estou tratando aqui de Bíblia, estou tratando aqui de história da igreja. Mas a pergunta é tão recorrente que eu resolvi atendê-la até para quando pessoas voltarem a me perguntar, eu poder dizer, como eu costumo fazer com diversos temas que são recorrentes, e olha, já tratei isso no Pergunte Aqui, número tal, está aqui o link, e a pessoa vem aqui e vê então um pouco sobre isso, certo? Vamos então, avançando um pouquinho mais. Mais de uma pessoa me perguntou a respeito de um mesmo assunto, de um mesmo tema, e é um tema bastante complexo, é um tema tratado ao longo da história da igreja e ao longo da formação do texto sagrado. O tema é tão antigo que olha, eu vou puxar um pouco aqui de história, né? História da formação do texto sagrado. Existe uma discussão razoável a respeito de qual foi o primeiro livro da Bíblia. A gente tem uma tradição muito forte dizendo que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros em ordem do texto que a gente tem, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Porém, o conteúdo do livro de Jó é talvez o conteúdo mais antigo. Há ali uma discussão considerável sobre qual seria, então, a escrita mais antiga. E, bom, vamos dizer que Jó seja o primeiro ou o segundo bloco de escrita do texto sagrado. Então, é bem antigo, né? E lá no livro de Jó já estava esse assunto. E qual é esse assunto? Por que, afinal de contas, sofre a pessoa que não provocou o mal? Era o caso de Jó. História terrível e incrível. E já naquele livro é bem difícil lidar com a resposta. Deixa eu tomar uma água antes de seguir, que esse é um tema clássico. As perguntas aqui, eu vou tentar aqui ler trechos das perguntas que me apresentaram, tá? Para contextualizar um pouquinho melhor. A Bíblia fala que não existe nenhum justo na terra, mas existem pessoas muito perversas se dando bem, e enquanto muitos que têm boa índole estão se dando muito mal, né? O que estaria acontecendo? A pessoa que sabe que Deus não está cego, não está surdo, né? Mas o que está acontecendo? Uma outra pessoa me perguntou bem especificamente, né, sobre o caso de Esaú e Jacó, a questão como é que ficou Esaú ali, que, enfim, rejeitou a bênção, aquilo tudo. No final da história ele está lá com um exército poderoso, vira uma nação, vira o povo de Edom, e aí, né, fica por isso mesmo tudo que ele fez? E ainda pior, a história de Nabote em Reis, né, uma história terrível. Nabote foi assassinado perversamente. Eu já vou retomar com você essa história, vou lhe contar brevemente essa história para a gente poder se contextualizar, tá? Eu vou pegar aqui a história de Nabote para lhe chocar. Nabote era um sujeito que vivia lá na sua propriedade, na sua produção, um homem que, como se diz hoje em dia, não fazia mal a uma mosca, né? E aí o rei da época, o rei Acabe, rei de Samaria, ele olhou para a terra de Nabote, era uma terra logo do lado do terreno dele, e ele falou, vou comprar esse terreno aqui, né, e vou fazer uma coisa só. Foi falar com o Nabote, e Nabote falou, Deus me livre de vender isso aqui é herança dos meus antepassados. E não só era um direito de Nabote não vender, como naquela cultura, naquele momento, era muito forte essa ideia de herança. Por quê? Porque eles não tinham terra, o povo de Israel, quando eles chegaram à Terra Prometida, e houve uma divisão da terra, e a divisão foi proporcional ao tamanho das famílias, dentro dos clãs, dentro das tribos, e havia toda uma série de legislações que garantisse a proporcionalidade da terra ao longo dos anos. Então, por exemplo, o endividamento, né, existia lá a cada 50 anos,
as dívidas eram canceladas para que ninguém perdesse sua terra, para que não passasse terra de uma família para outra. Tinha leis quanto à herança, a herança era sempre pela linhagem do homem, se não tivesse homem, ia para a mulher, mas essa mulher precisava se casar dentro da própria tribo para que não mudasse, o terreno não mudasse, as terras não mudassem de tribo, e a gente não tivesse daqui a pouco uma concentração de poder em cima de uma tribo, porque terra é poder, né? E aí então tinha essa ligação muito forte com a herança, né? Não vou passar minha herança, não vou vender a minha herança. Um presente que Deus deu para meus antepassados e agora eu vou trocar por dinheiro, era uma ideia assim, quase que ofensiva. Mas de qualquer maneira nós temos ali o direito de propriedade. Qualquer que fosse a cultura, Nabote tinha a sua terra, ele tinha o direito de vender ou de não vender. Ele falou, não quero vender. Acabe era um rei perverso e um crianção, um infantiloide. Ele foi para casa de cara feia, como a gente fala hoje, emburrado, né? E a mulher dele, que era o diabo em forma de gente, viu a cena, perguntou o que está acontecendo. Ele contou, deixa que eu resolvo. Ela foi lá, armou uma cena, ela trouxe falsas testemunhas que disseram que Nabote amaldiçoou a Deus. Julgaram Nabote, ele foi condenado e foi executado. Sim, ele foi executado, ele foi assassinado. Um homem que não fez nada. E aí Acabe foi lá e tomou posse das terras dele. Se apropriou da herança de Nabote. E aí a pessoa vê isso e fala assim, meu Deus, o que Nabote fez? E como que um homem termina a sua vida assim, assassinado desse jeito, né? A história de Esaú, sendo mais breve ainda, né? Esaú, ele fez um monte de besteira, ele desagradou a família, ele vendeu o seu direito de primogênito, desprezou a sua herança, desprezou as bênçãos do pai. Mas, o caso de Esaú eu já vejo um pouco diferente, né? Porque Esaú já tem ali toda uma parte da vida dele que a gente não conhece, a gente não sabe como é que foi realmente o coração de Esaú a partir daí, mas nós lemos no Novo Testamento que ele se arrependeu e com lágrimas ele buscou reverter o quadro, mas não era mais possível, né? Então aí já é um quadro um pouco diferente, mas a gente tem história de Jó, né? Jó estava lá de boa, o diabo apareceu diante de Deus e começou a espancar Jó de todas as maneiras, né? Morte e destruição ao seu redor e muita desgraça acontecendo, que a gente se pergunta o que é que acontece, né? E aí eu quero ler com você um trecho, pelo menos, do Salmo 73, que é muito interessante porque a gente tem um escritor do Antigo Testamento olhando para essas realidades, as mesmas realidades que as pessoas olham aqui, e angústia, né? Angústia. E Salmo 73, vou ler para você aqui na NVI, né? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Agora ele vai contar, esse salmista aqui é um salmo da família de Asaf, tá? Asaf foi um grande compositor de salmos, depois a família dele também seguiu nessa arte de compor. E se você não sabe, os salmos eram músicas. Nós estamos lendo aqui letras de músicas do povo do Antigo Testamento. Agora ele vai contar como é que foi o momento em que ele quase escorregou, em que ele quase caiu, em que ele quase se perdeu. Isso aqui é alguém dessa família, ou talvez a família como um todo compôs isso aqui baseado em alguma história familiar, mas é aquele momento em que alguém anota assim, minhas memórias. Um dia, na minha história, eu quase me perdi, eu quase caí, eu quase me arrebentei, e eu vou contar para você essa história. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento. Têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Isso aqui é só familiar? Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam a si os céus e com a língua se apostam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Você já viu essa descrição aqui acontecendo no mundo? Né? Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam suas riquezas. Certamente foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos da inocência. Veja que aqui está relatando o dia que ele quase caiu.
Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Aqui ele já começa a fazer uma reflexão. Se eu tivesse dito falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus. E então eu compreendi o destino dos ímpios. E agora que ele vai dar uma visão dele do destino dos ímpios, claro, baseado sempre no conhecimento parcial que se tinha lá na época do Antigo Testamento, mas ele vai dar ali uma perspectiva bastante interessante sobre isso. E aí eu vou fazer um salto aqui na história e vou conversar com você sobre um evento que é o divisor de toda a história e eu acho que só de ler isso aqui você já vai saber até onde é que eu quero chegar com essa conversa. Nós vamos lá para o Evangelho de Marcos. Nós vamos para o finalzinho do Evangelho de Marcos. Nós vamos lá para o capítulo 15. Nós vamos para o verso 25. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. E aqui basta. Você quer maior injustiça do que essa? Que coisa pior do que a morte do justo, Jesus Cristo? Então tá, eu vou tentar aqui conversar sobre esse assunto com você, é um assunto bem difícil, mas a primeira coisa que eu queria tratar nesse assunto é a perspectiva de que a injustiça máxima, a injustiça por excelência, foi o assassinato de Jesus Cristo numa cruz. E que eu sou culpado desse fato. Sim, eu, você e cada ser humano que peca, nós temos a responsabilidade sobre isso, porque ele só aceitou esse fardo para poder salvar a gente. Ele aceitou isso para que nós tivéssemos acesso à salvação. Então, nós somos culpados pela morte de Jesus Cristo. Com isso em mente, aí a gente pode navegar por esse tema, por esse assunto tão espinhoso. Dito isso, os seus seguidores mais íntimos, os seus discípulos, dentre os apóstolos, praticamente todo mundo foi assassinado. Toda aquela primeira geração de cristãos, eles foram assassinados de graça, simplesmente porque eles seguiam o caminho de Cristo, simplesmente porque eles estavam fazendo aquilo que era correto e o mundo odeia pessoas que fazem o que é correto e eles foram assassinados. Voltando para Jó, sabe qual foi a resposta que Jó teve quando ele questionou muito isso que acontecia com ele? Ele não teve a resposta para suas perguntas, ele teve uma conversa com Deus. E ao final da conversa, ele mesmo, da boca de Jó que saem as palavras, ele fala: eu cogitei de coisas grandiosas demais para mim, e falava: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de ter contato contigo. E Jó acaba percebendo que muito mais importante do que as suas perguntas é o contato com Deus. E eu entendo que muita coisa a gente não vai ter resposta nessa vida, mas sobre o sofrimento do justo, o que eu entendo da Bíblia Sagrada é que essa existência ela é má e decadente para todos. E que todos nós sofremos a consequência do pecado, todos nós pecamos e todos nós sofremos. E muitas vezes essas coisas elas vêm atravessadas no nosso caminho. E muitas vezes uma pessoa está sofrendo as consequências da maldade de outra pessoa. A vida não é justa. Isso é fato. Muita gente pensa em justiça retributiva, é um erro clássico dentro do cristianismo, é pensar que a vida ela é proporcional às nossas ações. Ela não é. Ela não é. Para começar, porque a salvação não é por um ato nosso, e foi Jesus Cristo que comprou ela na cruz, então não tem proporção nenhuma ali, Mas também porque a vida é injusta e a maldade de algumas pessoas cai sobre os outros. Mas o que importa no final é nós termos uma relação com Jesus Cristo, é nós termos uma vida com Ele, é nós termos uma vida com Deus como Jó teve. Aliás, muita gente não se toca, Quando nós lemos no Antigo Testamento o Senhor, nós estamos lendo ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Jesus estava lá, Então, o Filho. E Jó viu a coisa mais importante, que era a relação dele com Deus. E aqui o salmista, a família de Asaf, toda aquela revolta por causa da maldade, e a maldade se dando bem,
E ele vai ao santuário e fala: não se dá bem no final. E o final não é a história humana. O final é o que Deus faz na existência, é o que a gente chama de o final escatológico, é quando Deus vai intervir na história, vai encerrar a história e aí sim vai premiar a cada um conforme as suas escolhas. Então aqui debaixo do céu, sim, há injustiça e ainda há injustiça. Crianças sofrem inocentemente, crianças que nem nasceram são assassinadas no ventre das suas mães. Nós temos pessoas que hoje fazem todo o bem que podem fazer e são prejudicadas de maneira horrível. Nós temos pessoas más que conseguem usufruir do fruto da maldade. Tudo isso é verdade. Tudo isso não é o fim. A injustiça máxima, que foi a morte de Jesus na cruz, ela estabeleceu o começo dos últimos dias. Todo esse período é chamado de últimos dias na história. E quando isso tudo encerrar, aí aquilo que a família de Asaf escreveu ali, o destino do ímpio. Aí nós veremos o quanto que essa vida aqui nessa terra, ela é limitada numa perspectiva de eternidade. E o quanto que é ilusório o poder humano, o quanto que é ilusório o fazer o mal para obter alguma suposta vantagem. E aí todos verão que a única vantagem real que existe é viver com Deus. Então, sim, o mal existe e debaixo do céu continuará existindo enquanto Jesus não voltar para estabelecer a plenitude do seu reino. Sim, injustiças continuarão acontecendo, mas o mal não tem a última palavra. O mal não tem a última palavra sobre Nabote. Se nós pudéssemos agora ter um rasgo na realidade e enxergar onde está Nabote e onde estão Acabe e Jezabel, eu acho que assim como a família de Asaf, nós diríamos: puxa, teve uma vez que eu quase escorreguei, que eu quase tropecei, porque eu olhei para aquilo tudo, mas eu fui ao santuário e hoje eu sei outras coisas. Eu acho que se nós pudéssemos ver num rasgo da realidade onde estão os santos discípulos de Jesus Cristo, aquela primeira geração de discípulos, e onde estão os seus algozes, eu acho que a gente veria a história com uma perspectiva diferente. Nós não vemos, mas nós podemos crer. Isso o Senhor Jesus falou, né? Bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. Então, espero com isso ter ajudado nessa terrível questão do sofrimento do justo. E dentro ainda dessa ideia, uma outra pergunta, né? Quando eu falei sobre alguns temas dentro aqui do canal, surgiram perguntas e uma delas foi assim: não devemos pedir a Deus justiça quando um governo oprime o povo? Opa, muita coisa nessa pergunta. Primeiro, o que é justiça? Primeiro, o que nós entendemos por justiça? Vou pegar uma palavra lá do hebraico, né? Tzedaká. Justiça no hebraico não se relaciona com aquilo que a gente pensa hoje como aplicação de punição a quem faz o mal. A Tzedaká está muito mais ligado a fazer o que é o certo, fazer o bem, inclusive fazer o que nós hoje chamamos de caridade. E justiça, né? Estar diante de Deus em justiça, o que é o justo? Existe alguém justo? Então vamos lá sobre essas ideias. Não existe um justo, nenhum sequer, assim está escrito na Bíblia. Então a justiça como um atributo, essa tzedaká, ela só pode ser colada no ser humano por um ato de Deus. E nós recebemos isso na redenção em Jesus Cristo. Então eu acredito que a primeira justiça que nós devemos pedir é essa, tzedaká, sobre todos, especialmente sobre aqueles que nos ferem, sobre aqueles que fazem o mal. É que eles recebam o selo de Deus, é que eles sejam salvos, que eles se convertam dos seus maus caminhos. Mas eu entendi que a pergunta não é sobre isso, a pergunta ela é assim: a gente não deve pedir que as coisas mudem, a gente não deve pedir que um governo mau mude e pare de fazer o mal e que as pessoas sejam libertas. Eu vou pegar o exemplo aqui da atualidade, que eu acho que é um clássico da maldade, que é a Coreia do Norte.
que é uma ditadura terrível, um país onde pessoas morrem por causa da opressão do governo, de diversas formas, morrem de fome, morrem nas prisões, morrem executadas, e não se deve orar para que isso mude? Sim, nós devemos orar. A Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos governantes, pelas próprias pessoas que estão no governo, e olha que quem escreveu isso foi Paulo, que estava sob o império de Nero César. Isso não é fácil, né? E sim, nós devemos orar por justiça, mas muito cuidado para não perverter essa ideia em vingança. Quando a gente é oprimido, uma das tentações é o desejo de vingança. E isso não é santo. Isso não vem da parte de Deus para os nossos corações. Isso vem da nossa própria pecaminosidade. Então não ore por vingança. Ore por justiça no sentido de que cesse o mal. Ore por justiça no sentido que os governantes se convertam a Cristo. Ore por justiça no sentido que as nações tenham melhores governantes, para que o povo de Deus possa com liberdade viver o Evangelho e anunciar o Evangelho. Mas não ore por vingança. E quanto ao destino dos ímpios, uma coisa que eu outro dia conversava com alguém é o seguinte: Deus já sabe o que ele tem que fazer. Foi ele que escolheu, foi ele que criou tudo. Deus já sabe o que ele vai fazer. E ele vai fazer o julgamento dos ímpios, independente do que eu e você pensamos, ou entendemos, ou conhecemos. Então nós temos a escolha, a nossa escolha não tem nada a ver com o destino dos ímpios. Nós escolhemos o que nós fazemos com os nossos próprios corações, né? A Bíblia fala, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, vamos guardar nossos corações e vamos nos afastar do desejo de vingança, do desejo do mal, da maldade, porque o julgamento Deus fará. Agora, se nós deixamos os nossos corações se amargurarem, aí somos nós que perdemos. Aí somos nós que deixamos de viver o que podemos viver. Então, vamos orar por justiça, sim. Vamos orar para que os países sejam justos. Vamos orar por liberdade para todos, para que possam exercer também as suas formas de fé. Vamos orar para que os governantes se convertam por toda a terra. Vamos orar para que o bem se faça e o mal não se faça. Mas não vamos encher nossos corações com desejo de vingança. Essa parte não compete a nós, né? Deus mesmo falou, deixa ele, deixa a vingança comigo. Então vamos deixar isso com ele. Espero ter ajudado. Uma outra pergunta é a respeito de... Lá a gente está lendo em João capítulo 14, né? Nós lemos o Senhor Jesus falando sobre o que nós pedimos em nome dele. E nós lemos em Tiago 4,3 que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal para gastar com nossos deleites. E a pergunta seria errado pedir em nome de Jesus coisas pessoais? Essa questão ela até se junta com uma conversa que eu tive com um grande amigo outro dia, se a gente deve ocupar Deus com questões triviais da nossa vida. E eu acho isso tudo muito interessante. O que Tiago está falando não é que a gente não recebe porque a gente quer coisas que são de ordem pessoal ou de ordem trivial. Ele está falando que a gente não recebe porque a gente está pedindo mal para gastar com deleites e paixões. A ideia aqui são de aspectos carnais, aspectos negativos da existência humana. O próprio Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. Quer coisa mais pessoal do que isso? Pula uma refeição que você vai saber o quão pessoal é a oração pelo pão de cada dia, né? E a Bíblia fala que todos os nossos pedidos devem ser conhecidos diante de Deus. Então, o que nós entendemos da palavra de Deus é que nós devemos ter, sim, conversas com Deus sobre tudo aquilo que nos afeta. Agora, Deus, ele não vai conceder coisas que são ruins para a gente. Coisas para a gente gastar com as nossas paixões carnais, com os nossos deleites impróprios, ele não vai nos dar. É por isso que Tiago alertou, vocês pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo para coisas ruins. Agora peçam em nome de Jesus coisas boas, até mesmo coisas triviais.
até mesmo coisas simples do dia a dia, né? E com esse amigo, é um amigo que a gente tem liberdade, são 3 décadas de amizade, a gente fala às vezes até algumas bobeiras, né? Mas tem alguns momentos que as pessoas que talvez achem que a oração é uma coisa muito litúrgica, muito pomposa, né? Elas mudam de ideia. Ocasiões como a cadeira do dentista, né? Aquela broquinha chegando com aquele barulhinho. Aí o sujeito ora por uma coisa bem trivial, que é a dor no dente dele, né? Aquela pessoa acometida ali por uma crise de disenteria, né? Na madrugada, correndo pro banheiro, com toda aquela cólica, ela aprende a orar também por coisas triviais, né? Então, sim, nós podemos orar por coisas comuns do dia a dia. E existe até uma ideia, se a gente for ler aí, tem um importante autor britânico, recente, né, que é o C.S. Lewis. Ele escreveu num dos seus livros, uma das suas obras, lá sobre oração, ele falou, olha, se a gente não tem esse hábito de conversar com Deus por coisas comuns, não é na hora que aparecerem os grandes temas, não é ali que a gente vai desenvolver o hábito da oração. O mais provável é que a gente não vai orar. Então é importante que a gente tenha, assim, esse hábito da oração. E eu tenho muito claro que o que Tiago está falando na sua carta é que essas orações não atendidas não é por serem pessoais, não é por serem para assuntos próprios, é por serem orações que são voltadas para coisas ruins, coisas que não são boas para o ser humano. É isso. Vamos lá, próximo assunto. Um irmão trouxe aqui uma pergunta. Na verdade, a pergunta ela é bastante longa, e eu não vou ler toda a pergunta aqui, eu vou fazer um resumo aqui da ideia. É sobre o livro do profeta Abacuque, né? Nós temos ali uma interpretação clássica, tradicional, qual é o plano de fundo da história de Abacuque. E esse irmão me pergunta se a gente poderia fazer uma outra interpretação. O plano de fundo ali, e é expresso isso no livro, é a invasão da Babilônia, a invasão dos caldeus. E esse irmão me pergunta, olha, quando a gente lê ali certos pontos, não dá para além dessa interpretação a gente ter uma outra? Por quê? É uma característica da profecia bíblica o múltiplo cumprimento. Às vezes nós temos um cumprimento imediato ali no momento do profeta e a coisa se desenrola em outros momentos. E aí eu acho muito justo essa pergunta, dado o fato que a gente sabe que profecia tem cumprimento múltiplo, né? E o que o irmão me pergunta é o seguinte, será que nós não teríamos aqui em Abacuque 2, 6 a 9 uma analogia entre roubo e crédito não honrado? E eu vou puxar o texto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Abacuque é um livro que eu gosto muito. Aliás, se você não sabe, aqui no nosso canal tem uma série especial chamada Escrituras Antigas, onde eu faço uma introdução a cada livro do Antigo Testamento, tá? Cada livro do Antigo Testamento tem um vídeo, é só um vídeo de introdução. E Abacuque é um livro bem legal. Eu digo que Abacuque, para mim, né, isso, é o meu jeito bem pessoal, bem, diria até, folgado de lidar com o livro de Abacuque, é que eu digo que Abacuque é o profeta ao contrário. Como assim um profeta ao contrário? Porque normalmente você tem um profeta virado para o povo, né, trazendo as mensagens de Deus. E Abacuque me parece que está ao contrário, parece que ele está de costas para o povo, virado para Deus, e conversando com Deus ali em nome do povo também, né? E perguntando coisas e inquirindo coisas, e aí é nas respostas que ele tem e nas perguntas também que se forma o corpo literário dele e deixa uma mensagem maravilhosa para a gente. Então vamos lá, Abacuque 2, 6 a 9, diz assim a palavra do Senhor: todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. E é daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. O texto aqui, ele é sobre os caldeus, ele é sobre a Babilônia.
o texto é sobre isso, o próprio livro do profeta diz que é sobre isso. Mas será que dá para a gente interpretar algo mais? Vamos pensar juntos? Será que dá para a gente ampliar essa interpretação aqui e falar sobre o problema das pessoas que pegam emprestado e não pagam, e pessoas que agem desonestamente nos seus negócios? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a Bíblia tem um ensino bem amplo sobre isso, né? Sobre honestidade, sobre o nosso sim ser sim, o nosso não ser não, a gente cumprir palavra dada, a gente ser honesto nos negócios. Eu acho que o conteúdo bíblico, ele é, assim, muito claro sobre isso. Então, quando a gente lê aqui, ainda que seja uma repreensão específica para os caldeus, e aí para o rei deles, que representa todo o povo, esse conteúdo, ele é verdadeiro não só para o rei dos caldeus, não só para o povo da Babilônia. É que o povo da Babilônia é a cidade, tá? É a capital. E caldeus, eles eram a etnia desse povo, tá? Então, por isso que eu falo às vezes caldeus, babilônios, tá? Então, eu tenho certeza que esse conteúdo pode ser aplicado sim. Pode ser aplicado porque é errado pegar e não pagar. É errado ser desonesto. E é errado para o rei dos caldeus, é errado para o povo de Babilônia e é errado para todo mundo ao longo da história. Então, eu tenho certeza que o texto é sobre Babilônia, sobre os caldeus, mas eu também tenho certeza que a gente pode pegar esse conteúdo e puxar aqui para o dia de hoje e dizer assim, aqui tem um ensino para a minha vida. E eu não sou caldeu, eu não sou babilônio, mas assim como era errado eles fazerem aquilo, também é errado a gente tomar crédito, não pagar, a gente comprar fiado, não pagar, e até que o irmão aqui pergunta, né, será que Deus não estava mostrando ao profeta que discutiu com ele no final do capítulo 1 o motivo do juízo que se avizinha, ou seja, que também existe essa maldade dentro do próprio povo do profeta, e aí vem um juízo? Nesse texto me parece que não. Nesse texto me parece que está falando realmente dos caldeus, mas a gente tem outros textos no Antigo Testamento mostrando claramente que o juízo vinha sobre a terra de Israel ou sobre a terra de Judá por causa das maldades do povo. Então, e eu não tenho dúvida que nessas maldades, olha, gente que cometia até mesmo um assassinato, comprar e não pagar é fichinha, né? Então isso também estava lá presente, sim. Espero com isso ter ajudado aqui e agradeço ao irmão pela pergunta, pela contribuição aqui de conteúdo que ele traz ao canal, trazendo possibilidades de interpretação que sempre enriquecem o trabalho aqui, né? Outra pergunta, né? A clássica oração das 3 da manhã. Uau, por que se ora às 3 da manhã, né? Tem um monte de ensinamento aí que a gente deve orar às 3 da manhã, que a oração das 3 da manhã é melhor. E eu vou contar um segredo para você. Eu vou contar a hora que eu estou gravando esse vídeo. Nesse momento, no meu relógio aqui, são 3h40 da manhã. E eu estou gravando esse vídeo aqui no horário das 3 da manhã. Uau! É porque é um horário especial? Não! Insônia! Eu às vezes tenho a tal da insônia secundária. Isso quer dizer que eu, quando caio na cama, durmo que nem uma pedra, mas se eu acordar já era. E aí eu acordei, percebi que já era, eu estava com todo esse roteiro pronto, o estúdio estava montado, pronto para gravar, eu vim, sentei e comecei a gravar, tá? Então, gente, orar de madrugada porque você tem insônia, tudo bem, tá? Mas se acordar, botar relógio para acordar às 3 da manhã, por achar que esse horário é melhor, nada a ver. E eu vou lhe falar um pouquinho da minha experiência aqui, o que eu sempre evito, né? Mas eu acho que nesse momento pode contribuir. Eu muitas vezes oro de madrugada porque é a minha maneira de organizar o meu dia. Tá? Eu sou uma pessoa que tenho muito rendimento cedo e eu tenho péssimo rendimento tentando varar a noite. Sabe aquele estudante que vai até meia-noite estudando, 1 da manhã? Nunca fui eu. Para mim nunca funcionou isso aí. Agora, eu já sempre fui aquele estudante que, se precisar acordar às 3 da manhã para estudar, eu funciono. Eu consigo começar o dia mais cedo e tocar. Então, o meu normal é acordar de madrugada. Não tão cedo quanto eu acordei hoje, né? Mas o meu comum é acordar ali 4h30, 5 da manhã. Eu tô levantando e começo o meu dia. E aí eu oro de madrugada, né? No meu caso, a minha família acorda mais tarde do que eu. E aí eu gosto de começar o dia me dedicando ao meu tempo devocional.
Eu gosto de fazer isso com a minha atenção total para a leitura da Bíblia, para a meditação, para a oração. E eu gosto de fazer isso antes de ter contato com a minha família. Eu gosto, é um prazer que eu tenho. E aí, para isso, funciona eu acordar mais cedo. Aí faz sentido, tá? Então, se você é uma pessoa que já é das madrugadas, se você é uma pessoa que acorda cedo, sei lá, vai pegar o trem e você já acorda muito cedo e quer acordar um pouco mais cedo porque você já tem esse costume e quer fazer oração, vai lá, beleza. Agora, essa ideia de 3 da manhã, gente, vamos pegar o texto bíblico, né? Tem gente que fala, mas Jesus de madrugada subiu o monte para orar. Tá, mas tá dizendo que a gente tem que acordar de madrugada ou que a gente tem que subir monte para orar? Não. Ah, mas tinha profeta que orava de madrugada e subiu um monte. Mas está dizendo que a gente tem que fazer? Vamos tentar explorar o texto bíblico e olhar por que as pessoas faziam isso? Você vai notar que tem muito a ver com o tempo que tinha, é o lugar que tinha. Jesus gostava de orar em paz e tranquilidade. Então, sobe um monte, né, vai para um lugar mais retirado. Do monte a gente tem... Eu já tive lugares altos, né? A gente tem uma perspectiva diferente. A gente tem uma perspectiva de afastamento da vida cotidiana, né? E aí isso facilita a concentração. Madrugada, especialmente a madrugada silenciosa, né? Não estou falando de madrugada de São Paulo, na Paulista, às 3 da manhã, de sexta para sábado, né? Eu estou falando daquela madrugada, talvez ali na Paulista, dentro de um apartamento, de sexta para sábado, 3 da manhã, em que a família está dormindo e alguém se acorda mais cedo e diz assim, eu vou me retirar do barulho lá fora, eu vou me fechar aqui no meu cantinho e vou ter um tempo de oração. Aí joia, tá? Então, quem fala que a oração de 3 da manhã funciona mais, tem tantos equívocos nessa história, tantos. Primeiro é achar que alguma coisa em nós vai fazer a oração funcionar mais, né? Na verdade, essa ideia de oração funcionar, o que é uma oração que funciona? Para mim, é uma oração onde eu realmente me entrego a Deus. É essa que funciona. Porque a Bíblia fala que Jesus vai dar paz ao nosso coração. Não fala que ele vai atender o que a gente está pedindo o tempo todo. Ainda que ele falou, o que vocês pedirem em meu nome vai ser concedido. E eu entendo pedir em nome dele, pedir conforme o caráter dele, pedir conforme o jeito dele, conforme a vida dele. Não só dizer o nome de Jesus, como se fosse assim, uma fórmula mágica. É doido como os cristãos se apegam a ideias que são não cristãs, como por exemplo a ideia de fórmula mágica, né? Não, você tem que falar em nome de Jesus. Aí já teve um que falou assim, não, você tem que falar em o nome de Jesus, você não fala no nome de Jesus. Aí outro fala, não, você tem que falar no nome de Yeshua, porque no hebraico, não, Yeshua não, é Yehoshua. Aí eu falo, não, a pronúncia correta é Yahushua, e aí endoida mesmo, né? Gente, orar no nome de Jesus quando você faz alguma coisa em nome de alguém, você tem que estar fazendo isso conforme essa pessoa tá? Eu não posso ser um embaixador de um país em outro país e agir em nome desse país se eu estou agindo contrário aos interesses desse país, né? Do país de origem. Então, orar em nome de Jesus não é dizer a fórmula do nome, é orar conforme o caráter, o jeito, a vida dele, tá? É isso. Então, a gente ora, e a oração, para mim, a oração que funciona é quando eu me entrego a Deus em oração, é isso. Mas aí tem a ideia, né? Monte, 3 da manhã, nossa, tem tanta coisa errada nisso. Mas vamos lá, tem gente que acha... Tá, eu vou falar. Tem gente que acha que às 3 da manhã tem menos concorrência. Faltou Bíblia e faltou geografia, né, filho? Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Geografia. Você sabia que 3 da manhã, agora que são 3h45, você sabia que agora em outros lugares são outros horários? Você sabia que tem lugar que agora é 12h45? Tem lugar que agora são 10h45? Tem lugar que agora são 3h45 da tarde? Geografia, tá? Globo terrestre, eu sei que tem gente que acha que é tudo plano, né? Mas lá, globo terrestre girando, né? As horas do dia vão mudando. Então, assim, 3 da manhã no seu quarto não é 3 da manhã no mundo todo, tá? Então, se você pensa em concorrência, vamos supor que a gente fosse usar um sistema de rádio ou de internet para se comunicar, né? Às 3 da manhã você vai conseguir conversar com gente no mundo todo que está nos mais diversos horários.
Mas ele tem um problema pior, né? Que é o achar que Deus tem ouvidos limitados. Que é possível ter concorrência entre seres humanos pela atenção de Deus. Já parou para pensar, gente, que Deus é ilimitado e que toda a humanidade, de toda a história, passada, presente e futuro, pode falar com Deus ao mesmo tempo e ele pode conversar com todos ao mesmo tempo? Ele é Deus, gente. Então essa história de oração às 3 da manhã para ter menos concorrência, ela é tão insana. Mas eu não vou chamar de insana, eu vou chamar ela talvez de bobinha, né? De falta de entendimento de tudo, né? De Bíblia, de geografia, de bom senso, né? E aí tem um outro lado, tem uma outra razão para isso, que ela é mística mesmo. Né? Tem como o povo hoje está gostando de misticismo e está trazendo o misticismo para dentro da igreja. É doido isso. Mas tem gente que acha que essa hora tem algo de especial. Então tem gente, inclusive, que acha que às 3 da manhã os demônios agem mais, então você tem que orar esse horário para repreender os demônios. Ou que às 3 da manhã a questão espiritual está mais aberta. E começa a misturar um misticismo doido. Gente, vamos para a Bíblia. Tá? Jesus e os apóstolos, os profetas, as pessoas da Bíblia oravam de madrugada para ter tempo para orar. Tá? Leia o Evangelho, gente. Quantas vezes Jesus pegou os discípulos e falou assim, ó, vamos vazar daqui, vamos para outro lugar para ter paz. Porque não dava, todo mundo estava em cima deles o tempo todo. E aí, vamos atravessar o lago aqui, né, o Mar da Galileia, vamos para o outro lado para ter paz. O pessoal sacou e foi a pé e contornou o lago, e quando ele chegou lá estava cheio de gente querendo a atenção dele. E ele não conseguia descansar. Os discípulos não conseguiam descansar. Quando eles vão atravessar o lago, o negócio estava tão pesado que Jesus dormiu dentro do barco. Você tentou dormir dentro do barco? Eu durmo, tá? Mas tem gente que não dorme, tá, balança, enfim. Gente, agora deu uma tempestade e Jesus não acordou. Sabe quando a pessoa está ferrada no sono, assim, que o mundo está caindo ao redor e o sujeito não acorda? Pois é, o mundo estava caindo ao redor, uma tempestade, tiveram que acordar Jesus. Jesus, o barco está afundando, vai morrer todo mundo. E foi aí que ele repreendeu, gente, que é isso, né? Aí ele deu uma palavra para o vento e uma palavra para o mar e tudo se aquietou. Mas olha o cansaço. Então acordar de madrugada para orar, mesmo cansado, era a alternativa para ter tempo para orar. Talvez seja a sua realidade. Às vezes é a minha. Já tive épocas da vida em que a agenda estava tão pesada, tá? Vou contar aqui um pouquinho, só um pouquinho pessoal aqui. Faculdade. Trabalhava 8 horas por dia, fazia faculdade, pegava condução, tudo era uma coisa longe da outra, né? Trabalhava num lugar, estudava no outro, morava no outro. Tinha que acordar de madrugada para fazer alguma coisa diferente. Tinha que acordar de madrugada. Então, às vezes é isso, o calendário está apertado, a agenda está apertada e a gente faz isso. Mas, por favor, nada desses misticismos, tá? Não tem fundamento bíblico nenhum. Deixa eu até reler aqui a pergunta, tem mais coisas aqui que eu posso ajudar. Tem gente que fala que é 3 da manhã, tem gente que fala que é meia-noite, né? Vamos lá. É isso, a pergunta era essa mesma. E aí o irmão que acrescenta se eu quero falar alguma coisa sobre alguma cultura específica ou alguma denominação cristã. Eu não sei o suficiente sobre denominações cristãs no Brasil para saber quais delas que tem esse ensino. Até porque tem denominação cristã que é uma comunidade só, né? Então, não sei o suficiente. O que eu sei é o que está na Bíblia, né? E mal. Me esforço para conhecer. E não tem nada disso, tá? Isso é tudo invenção mesmo. Então, a gente abandona isso. E se você quiser orar de madrugada porque teve insônia, vamos lá, tamo junto, né? Muitas vezes eu estarei junto com você também. Se você quer orar de madrugada porque é o horário que tem, puxa, essa aí, ó, uma grande parte da minha vida. Se você quer orar de madrugada porque você gosta, vai lá. Mas não ache essas bobeiras, tá? De concorrência. Não, por favor, né? Geografia, Bíblia e bom senso. Alguém me pede aqui uma explicação do Salmo 51, verso 5, que diz basicamente que nós somos pecadores desde que nós somos formados lá no ventre da mãe. E aí, eu entendo a pergunta, né? Bebê
ela está pecando, o recém-nascido não, o pré-naturo está pecando, lá o feto está pecando, como é que é isso? Bom, é um entendimento na Bíblia que a gente tem sobre ações, né? Pecados como ações e pecado como natureza humana. O problema é que desde a queda, desde que o ser humano se afastou de Deus como espécie, né? Como a queda lá relatada em Adão, desde que isso aconteceu, nós temos uma condição de pecador. Então essa é a nossa condição, é isso que nós somos. O pecado ele está entranhado em nós. Nós, desde que somos formados, nós já temos a natureza caída. Quer que eu dê exemplo? O feto está sujeito a doenças e morte. Isso é coisa de ser que está contaminado pela natureza pecaminosa de toda a humanidade. É um daqueles exemplos, né, em que às vezes as ações de um recaem sobre os outros. Mas o caso é que nós temos aí essa realidade, e outra nós temos também, o que é mais provável nesse texto, é a hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem. Eu, de vez em quando, eu puxo umas palavrinhas mais complicadas, mas eu sempre gosto de explicar a palavrinha para ajudar você, porque você talvez se depare com isso num comentário bíblico, tá? O que é hipérbole? Hipérbole é quando a gente comete dentro da linguagem, a gente extravasa o conteúdo, a gente exagera até, né, para poder passar um ensino. Então, Jesus, quando ele falou que não era mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, aí o pessoal saiu inventando portão lá em Jerusalém, dizendo, olha, aqui é o buraco da agulha. Não, gente, aquele portão em Jerusalém foi construído na Idade Média para homenagear o texto bíblico, tá? Que é muito mais antigo. A ideia mesmo era um exagero, você pensar assim, mas gente, passar um camelo, um buraquinho de agulha, né? Sim, é para Jesus falar, ó, não passa, então um rico não entra no reino dos céus. E aí o pessoal apavorou, ele falou, mas para Deus nada é impossível, né? Vocês não veem essa possibilidade, mas para Deus nada é impossível. Quer dizer que Deus podia fazer o camelo passar no buraco da agulha, né? E um rico entrar no reino dos céus. Sim. Então, isso é uma hipérbole. E aí no Salmo 51,5 a gente também tem ali uma hipérbole, ainda que tenha a ideia de que o pecado é a natureza humana, mas também tem o salmista olha assim e fala, olha, é isso que eu sou, eu tô confessando, sabe? Eu não sou coisa boa. Sabe quando a gente tem aquele choque? Todo cristão tem que ter esse choque. Pelo menos uma vez na vida, mas tem que ter essa consciência de a gente olhar e dizer assim, Deus, é isso que eu sou. Não tem nada de bom aqui não. Se o senhor achar alguma coisa de bom aqui, o senhor vai olhar direitinho e vai ver que foi o senhor que colocou. Porque o que eu tenho de meu aqui não presta não. Eu sou pecador, sempre fui. Desde lá da barriga da minha mãe eu já era isso que eu sou e não tem coisa boa não. Mas se o senhor quiser me receber e me aceitar e aceitar meu arrependimento, eu vou ficar muito feliz. Se o senhor me der essa graça de eu servir nos teus átrios, de eu ser parte do teu povo, eu vou ficar muito feliz. Mas não é porque eu mereço, é porque eu queria estar perto do Senhor e o Senhor é bom. É essa a ideia que está aqui no Salmo 51, né? Então é uma confissão. Eu vou até pegar aqui a Bíblia para a gente ler juntos. É uma confissão, e junto com essa confissão ele derrama o seu coração e aí faz essa hipérbole. Ainda que seja verdadeiro que o pecado é o que é a própria natureza humana, né? E eu vou ler aqui, né? Desde o começo do Salmo 51, é um salmo para o mestre de música, quer dizer, é uma música, né? É um salmo de Davi, o rei Davi, grande poeta, um homem de múltiplas habilidades, né? Pastor de ovelhas, baita de um guerreiro, né? No braço lá, combateu um leão, um urso, depois gigante Golias, foi oficial, capitão da guarda de Saul, foi rei, músico, poeta, profeta. Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Então, o contexto aqui é pesado, né? Davi fez o quê? Ele, na época que era para os reis irem para a guerra, ele não foi. Ele mandou os generais dele. Já estava na vida boa, né? Sabe quando você começa a fazer um negócio errado? Aqui um ensino para nós. Não é pergunta, tá? Mas eu vou aproveitar aqui e... é a última, então eu vou aproveitar e dar uma esticadinha nessa daqui. Quando a gente começa a fazer um negócio errado, o mal
Veja que o mal não é um ato, o mal é um caminho. Jesus falou do caminho que conduz à salvação e o caminho que conduz à perdição. Então a gente, quando começa a andar no caminho errado, a gente vai na direção errada. E Davi era para ter ido para a guerra, não foi. No tempo em que os reis vão à guerra, Davi não foi. Ele estava no palácio e o pessoal dele na guerra. E aí do palácio ele viu uma mulher e ele teve desejo sexual por essa mulher. A mulher que ele não conhecia, ele mandou buscar essa mulher e ele teve relações sexuais com ela. Mulher casada e ainda casada com um dos guerreiros de Davi. E aí, olha o tamanho da maldade, né? A mulher engravidou. Mandou avisar para ele, estou grávida. Aí ele fez todo um plano para o marido voltar para casa e ter relações com a mulher e depois achar que o filho era dele. Mas não deu certo, o homem não voltou para casa. O homem ficava sempre na área da guarda e dizia, meu general Joabe está lá na guerra com os meus irmãos e eu vou me deleitar na cama com a minha mulher? Não, eu vou ficar aqui com os soldados. Aí Davi fez um plano para matar o sujeito, mas matar ele na guerra. Então falou, Joabe, bota esse cara na frente de batalha onde estiver mais quente e na hora que a coisa estiver pegando, recua e deixa ele sozinho para ele morrer pela mão dos inimigos. E aí o cara morreu, Urias morreu assim. E eu imagino, tá? Minha visão aqui totalmente antropomórfica, né? Quer dizer, a gente bota a forma humana. Eu imagino Deus assim, ó. Só olhando a cena. Davi lá maquinando, né? Aí sabe por que eu imagino isso? Porque é assim que eu imagino quando eu tô fazendo as minhas idiotices, achando que eu sou muito genial, né? Eu imagino depois, né? Quando eu me arrependo, eu imagino que Deus estava desde o começo só assim, ó. Sei. Você vai mesmo por aí. Sério. É eu na minha imaginação, tá? E, bom, aí Deus mandou o profeta Natan falar com Davi. História muito legal, né? Ô, Davi, tinha um sujeito aqui, o cara tinha uma ovelhinha só, e aí um ricaço aí recebeu visita, aí pegou a ovelhinha do cara, matou e serviu para os seus amigos. Aí Davi ficou, furioso. O cara que fez isso, tem que pagar e tal. E Natan falou, o cara é você. Deus te deu tudo, todas as mulheres que você quiser. Você tinha que ir lá pegar a mulher do Urias e mandar matar o sujeito. Só que Davi se arrependeu. Davi era um homem que tinha o coração segundo Deus. Davi se arrependeu, mas se arrependeu mesmo, que Deus viu e mandou Natan falar assim, ó, Deus viu o teu arrependimento, tá? Deus viu o teu coração. E aí Davi escreveu esse salmo. Imagina um homem arrependido de ter cometido adultério e assassinato. Aí agora a gente vai para o salmo, tá? Pegou o contexto, vamos para o salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Você imagina carregar isso na memória. Carregar pecado na memória é muito pesado. E a gente às vezes quer que Deus apague a memória da gente. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses de tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei o teu caminho aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu estaria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade fazes Sião prosperar e ergue os muros de Jerusalém. Então,
te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Aí a gente entende a hipérbole, o exagero na linguagem de Davi, quando a gente entende a história de um coração arrependido depois de ter feito as maiores perversidades. Um homem que não conseguia nem lidar com a memória do que ele tinha feito e que pedia para Deus apagar aquilo tudo e queria encontrar de novo a alegria porque ele tinha consciência do que ele fez. Aí a gente entende o verso 5, onde ele fala assim: tudo em mim é pecado desde que eu fui concebido no ventre da minha mãe. São momentos que nos ensinam muito. Louvado seja Deus por isso. Espero ter ajudado vocês na minha limitação. Deixa eu falar uma coisinha aqui no final para vocês. Gente, tô brincando que eu vou falar isso, tá? Mas dá para voltar pro tempo em que as perguntas eram fáceis? Obrigado, gente. Obrigado pelas perguntas que vocês me dão, que vocês me incentivam a estudar e me aprofundar no conhecimento da Bíblia. Olha, vocês têm me trazido desafios e eu tenho que renovar a minha fé e renovar a minha esperança e renovar a minha leitura da Bíblia por causa das provocações de vocês. Obrigado, gente. Deus os abençoe e até a próxima.